por que 4 evangelhos para falar da mesma pessoa que é Jesus? Tinha necessidade de termos na Bíblia 4 evangelhos? Por que isso? Fica até o final que eu vou te explicar por quê, dizendo qual o objetivo e por que 4 evangelhos e o que cada um diz. Então já vai curtindo aí esse vídeo, tá? Compartilha e no final deixa o teu comentário e fala o que você achou. Vamos lá, sem enrolação e sem delongas. No Novo Testamento nós temos 4 evangelhos e os 4 evangelhos contam a história de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, bom, a ordem não importa, o primeiro a ser escrito foi Marcos, mas a ordem que está é essa daí. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito primeiro com um objetivo, porque as pessoas perguntam, mas tem 4 evangelhos falando de Jesus, não bastava um só, ou 2 no máximo, para testificar um do outro? Por que 4? É que cada um atinge um público e cada um tem um objetivo teológico diferente. Primeiro, o Evangelho de Mateus, o objetivo teológico dele qual era? Era mostrar aos judeus que Jesus era o Messias. Por isso que na genealogia de Mateus você vai encontrar de Jesus até Abraão, voltando ao passado, os seus antepassados, a sua genealogia. Você vai encontrar assim. Então Mateus foi escrito para evangelizar judeus. Tanto é que em Mateus, quando ele fala de Páscoa, fala de outras festas que Jesus ia, ele não explicava, ele não abria um parênteses explicando que festa era aquela. Por quê? Porque as pessoas que eram judeus já sabiam que tipo de festa era, não precisava explicar. O Evangelho de Marcos, vamos lá. O de Marcos é um evangelho onde Jesus quer se mostrar como Messias apenas quando ele é crucificado. O Evangelho de Marcos tenta chamar a atenção para a cruz, para o sacrifício de Jesus. Porque você pode ver que o Evangelho de Marcos é o evangelho onde mais tem fatos, onde Jesus fala para as pessoas, você foi curado, não conta nada para ninguém, vai para casa, não fala nada, você foi curado, agora vai para casa e não fique, guarde para você a bênção, etc. Porque ele não queria, o Evangelho de Marcos mostra um Jesus que queria apenas ser revelado na cruz. Então por isso que ele pede às pessoas essa questão da descrição quando elas eram beneficiárias de um milagre ou de uma cura. Já o terceiro evangelho de Lucas é o evangelho que foi escrito para evangelizar gentios, não judeus, pessoas de todo mundo. Por quê? Porque enquanto Mateus focava nos judeus, Lucas ele focava nos não judeus. Porque no evangelho de Lucas você vai ver que existe genealogia não até Adão, não até Abraão, desculpa, mas até Adão. No Evangelho de Mateus, ele queria mostrar aos judeus que Jesus é filho de Abraão. No Evangelho de Lucas, como é para todos os povos, ele queria mostrar que Jesus veio de Adão, do primeiro homem, ou seja, Jesus é para todos. Então, por isso que o Evangelho de Lucas foi escrito, para evangelizar não judeus. E por fim, e não menos importante, o quarto evangelho, assim é chamado por muita gente, porque os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como são bem parecidos, como têm as mesmas fontes, são chamados de evangelhos sinóticos. O evangelho de João, já é um diferente, é um evangelho que você vai ver que é bem diferente dos outros 3, porque o objetivo do evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus, ele é a encarnação no capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando em grego, que enarquerologos, ou seja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele já começa mostrando a divindade de Jesus, e no transcorrer das suas narrativas, daquilo que foi escrito, ele vai mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que salva a humanidade de todo o pecado. Agora você já sabe por que 4 evangelhos. Agora você já sabe por que é que foram escritos 4 livros falando da mesma pessoa, mas de formas parecidas, mas um pouco diferentes, porque os públicos-alvos eram diferentes. E naquela época não importava o autor, não importava as questões de literatura, importava sim o objetivo teológico do livro. E a partir do momento que ele atingia o seu objetivo, então ele finalizava. Foi por isso que foram escritos os 4 evangelhos. Se você gostou, então, mais uma vez, curta, comenta, compartilhe e me segue nas redes sociais para aprender mais sobre teologia de uma forma descomplicada, de uma forma simples e de uma forma que vai te ajudar a entender melhor toda a Bíblia e o cerne da tua fé. Um forte abraço, beijão no coração e até a próxima, que Deus abençoe.